A lancha deslizou suavemente pelo rio escuro, cortando o silêncio espesso da floresta amazônica. Júlia observava em silêncio a vegetação fechada, quase impenetrável, que se erguia dos dois lados. O ar era quente e úmido, pesado com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Ela sentia uma mistura de fascínio e apreensão. Este lugar, tão vivo e selvagem, parecia diferente de qualquer outro que já havia visitado. O grupo de biólogos, composto por 4 pessoas, estava ansioso para iniciar os trabalhos de campo. Júlia, no entanto, não conseguia afastar o desconforto que a acompanhava desde que saíram da última cidade. À medida que a lancha se aproximava da aldeia indígena onde passariam a noite antes de entrarem profundamente na floresta, esse desconforto apenas aumentava. Eles desembarcaram, e logo foram recebidos por um pequeno grupo de indígenas. Um homem idoso, de aparência frágil, se aproximou. Ele os olhou longamente, como se pesasse cada um em uma balança invisível, antes de falar em uma voz grave e baixa. A floresta que vocês buscam não é para qualquer um. Ali, o espírito guardião protege o que é sagrado, disse o xamã, encarando Júlia com olhos que pareciam ver além da superfície. André, o líder da equipe, riu. Não acreditamos nessas superstições, senhor. Viemos para fazer ciência, não para ouvir histórias. O xamã permaneceu imóvel, sem reagir. Quando o grupo seguiu adiante, Júlia olhou para trás, sentindo uma estranha opressão em seu peito, como se já tivessem sido marcados pela floresta. Eles adentraram a mata no dia seguinte, e o silêncio que os envolveu era quase sufocante. A primeira noite na floresta era uma mistura de inquietação e cansaço. O calor abafado parecia envolver tudo como um manto, e o ar denso mal circulava dentro das barracas improvisadas. Júlia, deitada, observava as sombras projetadas na lona por sua lanterna. Tudo estava calmo, exceto pelo som constante dos insetos. Mas havia algo no ar, algo que não era tão fácil de identificar. Ela fechou os olhos, tentando ignorar a sensação desconfortável que a cercava desde a chegada. De repente, um som suave, distante, quebrou a monotonia da noite. Júlia abriu os olhos de imediato. Era um riso, ou talvez um sussurro. A princípio, ela achou o que tinha imaginado, mas então ouviu de novo, baixo, como se viesse de algum ponto além das árvores. Ela saiu da barraca devagar, sentindo o coração acelerar. A escuridão lá fora era total, e o feixe da lanterna parecia engolido pelas sombras densas. Ao iluminar o chão ao redor, percebeu pegadas. Pegadas humanas, mas grandes demais para serem de qualquer um do grupo. Pela manhã, Júlia contou o que havia visto, esperando que alguém compartilhasse sua preocupação. Mas a reação foi de desdém. Pegadas? Isso deve ser de algum animal, Júlia, respondeu André, quase rindo. E quanto aos sons? A floresta faz barulhos o tempo todo, é normal. Ela balançou a cabeça, sem saber o que dizer. André era inflexível e cético, recusando-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser medida ou catalogada. Para ele, tudo o que estava acontecendo era fruto da imaginação. Ainda assim, enquanto o grupo desmontava o acampamento e prosseguia mata dentro, Júlia não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. Algo, ou alguém, parecia segui-los. E a cada passo que davam, essa presença se tornava mais palpável, mais próxima. O ar, já pesado, agora parecia denso de tensão. Conforme avançavam pela floresta densa, os sinais de que algo estava profundamente errado se tornavam cada vez mais claros. Trilhas que deveriam ser familiares desapareciam subitamente, como se a própria mata estivesse se movendo. Árvores caíam sem motivo aparente, bloqueando o caminho do grupo e obrigando-os a mudar de direção constantemente. Júlia não conseguia afastar a sensação de que estavam presos em um labirinto, perdidos em meio a uma força que não compreendiam. Pela terceira vez naquele dia, eles encontraram um animal morto ao lado do caminho, desta vez um macaco. Seu corpo estava estranho, contorcido de uma forma antinatural, sem nenhum sinal de ataque físico. Júlia encarou o animal por um longo momento, sentindo um frio percorrer sua espinha. Isso está ficando estranho, murmurou ela, mas André se adiantou, impaciente. Acidentes acontecem na floresta.
O que você quer que a gente faça? Dar meia volta porque uns bichos morreram? Estamos aqui para trabalhar, não para inventar histórias. André, no entanto, parecia cada vez mais frustrado. Ele pegou um facão e começou a cortar árvores à força, abrindo caminho pela mata fechada. Cada golpe que ele desferia parecia coar de forma incomum, como se a floresta estivesse absorvendo e reagindo à sua raiva. Foi então que Júlia teve sua primeira visão clara do espírito. Entre as árvores, quase como uma sombra entre as sombras, estava uma figura alta, com traços indígenas. Os olhos brilhavam com uma fúria silenciosa, e seu corpo parecia se fundir com o ambiente, como se a floresta fosse uma extensão dele. Ela parou, congelada, incapaz de falar. O espírito não se movia, apenas observava. Ela piscou, e a figura desapareceu. Respirando fundo, ela se aproximou dos outros, mas decidiu não dizer nada. Eles já estavam tensos o suficiente. Enquanto isso, o grupo começava a se desestabilizar. Pequenas discussões se transformavam em gritos. A tensão no ar era palpável, e o comportamento agressivo de André só piorava a situação. Ele desrespeitava a floresta com cada golpe de seu facão, sem perceber que estavam sendo atraídos para algo muito maior do que qualquer um deles imaginava. A floresta, viva e consciente, parecia brincar com suas mentes, fragmentando sua sanidade. A noite chegou sem avisar, como um manto escuro que cobriu o acampamento de maneira abrupta. As estrelas estavam escondidas atrás de nuvens pesadas, e o ar estava mais quente e sufocante do que nunca. Júlia mal conseguia respirar, sentindo que algo estava prestes a acontecer. O silêncio absoluto que envolvia o acampamento era pior do que qualquer som perturbador que poderiam ouvir. Era um vazio que parecia engolir tudo. E então, começou. Um vento uivante se levantou do nada, sacudindo as árvores com uma força descomunal. O acampamento foi tomado por gritos. Ramos quebravam com estalos violentos, e as barracas tremiam como se fossem ser arrancadas do chão. Mas o vento não era natural, ele carregava um som estranho, quase humano, como se a floresta estivesse sussurrando em vozes que ninguém conseguia entender. É o espírito! Gritou Júlia, sentindo medo subir pela espinha como um veneno. Precisamos sair daqui agora! André, em um acesso de fúria e desespero, pegou uma tocha improvisada e acendeu o fogo. Isso não passa de uma tempestade. Não existe nenhum espírito. Rugiu ele, levantando a tocha como se fosse uma arma contra a própria floresta. Mas a tocha parecia alimentar a ira do espírito guardião. A terra ao redor do acampamento começou a tremer, e as árvores se inclinavam para eles como se fossem seres vivos prestes a atacá-los. Júlia observou, horrorizada, quando ramos grossos se desprenderam das árvores e começaram a se enrolar ao redor das pernas de um dos biólogos, arrastando-o para dentro da mata. Seu grito ecoou por alguns segundos antes de desaparecer completamente, engolido pela escuridão. O espírito apareceu novamente, dessa vez mais claramente. Ele estava no centro da tempestade, com seus olhos ardendo de raiva. Júlia finalmente entendeu. O fogo, as árvores caídas, os animais mortos, tudo fazia parte da reação da floresta à presença deles. Eles haviam desrespeitado a entidade, e agora estavam pagando o preço. André, pare! Gritou Júlia, correndo em direção a ele, tentando tirar a tocha de suas mãos. Mas era tarde demais. André, cegado pelo medo e pela raiva, atirou a tocha em direção à figura do espírito. O fogo brilhou intensamente por um momento antes de ser engolido pela escuridão. E então, o caos tomou conta. Árvores começaram a cair ao redor deles, como se fossem punhos gigantes esmagando o solo. As barracas foram arrancadas do chão, e os gritos de pânico dos outros biólogos ecoavam por toda parte. Júlia correu, lutando para não ser atingida pelos galhos que caíam. A floresta estava viva, e agora ela sabia que não poderiam enfrentá-la com força bruta. Precisavam encontrar outra maneira de sobreviver. No meio da confusão, Júlia se lembrou das palavras do xamã. Havia uma chance de aplacar a entidade, mas ela precisaria agir rapidamente. O espírito não descansaria até que o equilíbrio fosse restaurado.
Com o caos ao seu redor, Júlia se movia instintivamente, correndo entre as árvores, tentando escapar dos galhos que se estendiam como mãos buscando capturá-la. Ela respirava com dificuldade, o coração batendo descompassado. As vozes sussurrantes e o rugido da floresta preenchiam seus ouvidos, mas no fundo de sua mente, uma única lembrança permanecia clara, as palavras do xamã. Ela precisava tentar o ritual. Era sua única esperança. Lutando para se manter de pé, Júlia finalmente encontrou um pequeno espaço aberto entre as árvores, onde a luz da lua, agora visível entre as nuvens, iluminava um altar natural, uma formação de pedras e folhas caídas, como se a floresta estivesse guiando até ali. Seu coração acelerou. Seria esse o local onde poderia tentar apaziguar a entidade? Sem hesitar, ela ajoelhou-se diante do altar improvisado. Em meio à respiração ofegante e ao som distante dos gritos de seus companheiros, ela reuniu as folhas secas e as pedras que encontrou ao redor, montando um pequeno círculo. Tremendo, Júlia começou a murmurar as palavras que o xamã lhe ensinara antes de partirem para a floresta. Eu respeito a floresta, eu peço perdão por nossas ofensas, nós não queremos mais feri-la. Sua voz vacilava, mas ela continuava, suplicando. O vento que antes uivava começou a amainar, e a pressão esmagadora ao seu redor parecia aliviar, como se a própria floresta estivesse escutando. As árvores ao redor, antes inclinadas como garras, agora estavam imóveis. O espírito apareceu mais uma vez. Agora, sua presença parecia menos ameaçadora. Seus olhos, que antes brilhavam com raiva, observavam-na com uma intensidade silenciosa. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, sem saber se aquilo era suficiente. Por fim, a entidade recuou, desaparecendo lentamente entre as sombras. O silêncio que restou era profundo, mas não mais opressor. A floresta parecia ter voltado ao seu estado de repouso. Júlia, exausta, caiu de joelhos, o corpo tremendo. Tateando o caminho de volta, guiada mais por instinto do que por conhecimento, Júlia finalmente avistou os limites da floresta. Ao cruzá-los, a aldeia indígena apareceu como uma visão distante, quase irreal em meio à neblina da manhã que começava a surgir. Quando ela chegou à aldeia, o xamã já estava esperando, como se soubesse o que havia acontecido. O espírito os deixou partir? Perguntou ele, com um olhar grave. Júlia, incapaz de falar, apenas assentiu com a cabeça. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, uma mistura de alívio e dor pelo que havia perdido. O xamã deu-lhe um leve aceno de compreensão, mas não disse mais nada.